Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, agora e para todo sempre. Então, a nossa leitura de hoje, do capítulo 4, é os objetivos da encarnação, da reencarnação. E o Espiritismo nos ensina que a reencarnação é uma lei divina, que visa o nosso crescimento espiritual através do nosso próprio esforço, na medida que nos permite, a cada vinda ao corpo físico, somar novas conquistas ao patrimônio do espírito imortal que somos. Por essa razão, no Evangelho, Jesus orienta Nicodemos, que era um doutor da lei, que é necessário nascer de novo para alcançar a vida eterna, o reino dos céus, que é o símbolo da paz de consciência pelos deveres cumpridos retamente, que nos trazem a imensa alegria de viver. E muitos nos perguntam, qual a diferença do termo reencarnação e encarnação? Então, a encarnação significa o exato momento em que o espírito se apossa do corpo. Ele, o espírito, assiste e preside a formação do seu corpo e consolida-se nele pelo perispírito, corpo anímico, molécula a molécula, órgão por órgão, durante a gestação, até completar a evolução fetal. E dele toma posse inteira e absoluta ao nascimento. Desse barco que aparelhou para navegar no mar tempestuoso da vida material. Sabe-se ainda que é o próprio espírito que escolhe, após demorado estudo na vida espiritual, e busca, segundo as suas necessidades de ordem moral e intelectual, o país, a sociedade, a família, os seus genitores, e às vezes até sugere seu nome aos futuros pais. Tudo, enfim, quanto deva e possa contribuir para o seu progresso. Assim, geralmente, ele é responsável pelos problemas e dificuldades que lhe ocorrem na vida da carne. E reencarnação é mais uma dádiva divina que nos permite voltar, escolher e formar um novo corpo para o nosso aperfeiçoamento. Assim como um operário escolhe as ferramentas para melhor desempenhar o seu trabalho. Essa ferramenta, esse novo corpo, nos dará a oportunidade de aprimorar o nosso espírito. E diz Kardec no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum como o antigo. Há apenas uma situação que chamamos reencarnação compulsória. Assim como nós, encarnados, temos nossas leis civis, e estas leis dizem que crianças e pessoas com deficiência mental não têm capacidade de tomar decisões em questões jurídicas. Elas são chamadas incapazes. Por isso são representadas pelos pais ou tutores. O mesmo acontece na vida espiritual. Há espíritos total ou parcialmente imaturos, agressivos ou tímidos, que vão precisar de representação ou assistência para tomar algumas decisões em relação às suas vidas. No caso de não ter condições de escolher, são outros espíritos que escolhem por eles, seus protetores ou tutores. Como sabemos, a reencarnação é indispensável para o progresso do espírito. Então, nesses casos, que não é o próprio espírito que escolhe, a reencarnação é chamada compulsória. E mesmo que eles não estejam satisfeitos com a escolha,
devem a ela se submeter, porque necessitam daquela experiência. E seus tutores sempre escolhem o melhor. Assim, a encarnação é uma necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. A luta pela sobrevivência, o período de infância, o esquecimento do passado são condições exclusivas da vida na Terra e essenciais à aquisição de certos valores. E o Espírito São Luís, examinando o tema, diz: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária, para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. E por isso, Ele nos concede a todos o mesmo ponto de partida, as mesmas aptidões, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. E Kardec complementa o tema: a obrigação que tem o espírito encarnado de prover o alimento do corpo, a sua segurança, o seu bem-estar, a força a empregar suas faculdades de investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí se constituir uma necessidade a encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora com o Criador. E Allan Kardec, muito sabiamente, nos indica os objetivos da reencarnação e os define em 3 tipos: expiação, prova e missão. Expiar significa sofrer em função de alguma coisa. Assim, quando o homem desperdiça a oportunidade do bem e fere o código divino que rege o universo, quando o indivíduo, por excessos, maldade ou imprudência, agride a lei geral que cuida dos nossos destinos, automaticamente se inclui na lei de causa e efeito, para que através do sofrimento se reeduque. Para aqueles que estiveram conosco 2 semanas atrás, no domingo, ouvindo o nosso irmão Eduardo, dizendo que sempre imputamos a maioria dos nossos problemas e a equívocos passados. Mas estatísticas mostram que 90% das nossas dificuldades são consequências da nossa invigilância, atitudes e pensamentos dessa existência mesmo. E nos diz Emmanuel: a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes a uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, em uma só encarnação, não conseguiremos resgatar todos os nossos débitos. E a prova? As provas são uma série de situações apresentadas ao espírito encarnado, objetivando o seu crescimento. Através do esforço próprio, das lutas e sacrifícios, ele vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. E Emmanuel, em O Consolador, continua: a prova
é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E no capítulo 5 do nosso Evangelho, não se deve crer que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. E lembra-nos ainda Kardec que nem toda prova é uma expiação, mas em toda expiação há uma prova, porque diante do sofrimento expiatório, o homem ver-se-á convidado a desenvolver, lutar pelos valores de resignação e missão. Também no Evangelho, no capítulo 5, um espírito querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso. Lembremos aqui, primeiramente, Jesus, nosso mestre e modelo, que na sua perfeição já não precisaria encarnar mais, mas escolheu vir para nos dar o seu exemplo e seus ensinamentos. Também os exemplos de humildade, Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Com certeza, essas almas não vieram em expiação. Cremos que nem como provas, mas sim como missão. E Kardec nos diz ainda, todo homem sobre a terra tem uma pequena ou uma grande missão, e que as missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Há tantos gêneros de missões quanto espécies e interesses a resguardar. E diz ainda que a importância das missões está com a capacidade e a elevação do espírito, e que cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. E emprega ainda a expressão reparação, para designar aquela condição onde o indivíduo reencarna com o propósito de fazer o bem a quem ontem fez o mal. A reencarnação é uma nova oportunidade de aprendizado naquilo que você não assimilou bem nas encarnações anteriores, exclusivamente para o seu crescimento. Assim, o gênero de provas é escolhido pelo próprio espírito antes de reencarnar e concedido pela espiritualidade mais elevada dentro daquilo que lhe é possível. Daí vem mais um ditado popular: Deus não dá a cruz maior do que podemos carregar. A reencarnação é a exploração contínua da humanidade. Sem ela, não haveria avanço individual e coletivo. Mas parece que ao longo do tempo criamos a falsa ideia que reencarnação é o lado negativo, como consequência de nossos erros passados. Se bem que de algum modo que não sabemos, pode ser verdade. Entretanto, ela é positiva. Não devemos entender que quem reencarna só reencarna porque tem assuntos inacabados, como já comentamos anteriormente, ou porque cometeu atos indesejados. Assim, a reencarnação é complexa e necessária. Vivenciar novas experiências, novas escolhas, ajudar o próximo, compreender a dor e superar obstáculos. E dentro deste quadro reencarnatório, há 5 pontos para refletirmos. Primeiro, reparar equívocos do passado. Sabemos
que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Expiar significa retificar os erros. Naturalmente, com a reencarnação, há o esquecimento do passado. E isso é mais uma bênção que o Criador nos proporciona. De sorte que não nos lembramos das ações infelizes de outrora, mas devemos, com equilíbrio e paciência, passar pelas situações adversas, doenças, mudanças econômicas, relacionamentos pessoais conturbados e etc. E graças à misericórdia divina, estamos tendo a oportunidade de quitar nossas pendências espirituais, em razão da incidência da lei de causa e efeito. Nessa encarnação, temos o privilégio de conhecer essa lei, pois sabemos que para cada ação existe uma reação correspondente. Então, cabe a cada um de nós, hoje, através da oração, do contato com os nossos guias e protetores, rogar forças e orientação, para que sempre que possível, após uma ação infeliz, procurar reparar imediatamente o mal causado. Não precisamos, portanto, ficar aguardando a incidência da lei, pois as leis divinas não são punitivas, como sabemos, mas visam a nossa reeducação espiritual. E o segundo ponto, evolução espiritual e intelectual. O espírito encarnado necessita buscar todo o conhecimento que está ao seu alcance, a fim de que possa compreender as leis materiais e morais que regem sua vida. Todo conhecimento adquirido é patrimônio do espírito, de forma que levaremos esse patrimônio para as próximas encarnações. Quantos já na infância mostram a facilidade de aprendizado e compreensão para algumas áreas do conhecimento? Como temos visto na mídia, crianças de 2 a 3 anos tocando piano, fazendo canções, coisas fantásticas. Ao passo que outras revelam extrema dificuldade de entender alguns assuntos. Provavelmente porque nunca tiveram a oportunidade de estudá-los. Como espíritas, deveríamos ler e estudar as obras do Espiritismo com o intuito de ampliar nosso entendimento sobre as leis divinas e morais. Mas, infelizmente, muitos de nós somos preguiçosos para a leitura e desperdiçamos o tempo com coisas fúteis. E o terceiro ponto, aprimoramento dos sentimentos. O sentido da vida é a busca do amor em suas expressões mais elevadas, que são as virtudes. Dessa forma, temos que desenvolver a paciência, a humildade, o perdão, a compaixão, a resignação, o otimismo e a alegria de viver, a caridade e muitos mais que estão latentes em nosso íntimo, já que trazemos as potencialidades divinas em germe, porque somos filhos de Deus destinados à plenitude. Cabe a cada um de nós a tarefa diária de nos observar nas relações sociais, profissionais e familiares, a fim de notarmos quais as virtudes que já temos e que necessitam de reforço, e quais ainda não possuímos e devemos nos esforçar para desenvolvê-las. É óbvio que as conquistas morais exigem muito mais dedicação e perseverança do que as intelectuais. Para aprender determinado conceito de matemática, basta a leitura e alguns exercícios. Mas, para perdoar, será necessário muito mais tempo e persistência.
porque lidar com nossas emoções é algo mais complexo e profundo. Mostra-se impossível adquirir todas as virtudes numa única vida física. Por isso, Deus criou a lei da reencarnação. Portanto, tenhamos paciência, que já é uma virtude, para conquistas nessa área. Mas não nos acomodemos. Quanto maior a nossa dedicação, mais rápido veremos os resultados. Procuremos notar quais as nossas maiores carências e busquemos superá-las através das respectivas virtudes. Se somos irritadiços, esforcemo-nos para ter calma. Se ainda gostamos de atritos, busquemos a pacificação interior. Se o egoísmo domina nossas ações, reflitamos sobre a importância da solidariedade. Se observarmos atentamente, as nossas deficiências morais se mostram mais intensamente na convivência familiar, uma vez que, longe do verniz social, mostramos quem verdadeiramente somos. Nossas virtudes se consolidam quando vivemos situações extremamente difíceis e temos que manter uma conduta elevada. Isso é a nossa prova de fogo, como dizemos. Pois não basta ser bom quando tudo é fácil e ninguém nos contraria. Provaremos que somos espíritos amorosos, pacientes, humildes, quando convivemos com pessoas difíceis, egoístas, mal educadas, e mesmo assim mantivermos uma conduta verdadeiramente cristã. Eduquemos os nossos sentimentos para que nossa vida seja plena e feliz. E quarto, superação de conflitos. Em nosso estágio evolutivo, é comum a vivência de situações e emoções de conflitos e traumas psicológicos. Os mais comuns são ansiedade, depressão, insegurança, síndrome do pânico, medos, vazio existencial, as dependências químicas e por aí afora. Cabe-nos a tarefa de identificar a existência desses conflitos e, como atitude imediata, procurar ajuda de profissionais especializados da parte médica e psicológica. Mas, principalmente, a atitude para a nossa cura, com certeza, será a ligação com Deus através da oração. E no livro Conflitos Existenciais, de Divaldo Franco, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, com extrema sabedoria, nos ajuda a identificar a presença de conflitos e apresenta-nos, à luz do Evangelho e do Espiritismo, a terapêutica para a solução desses desconfortos emocionais. Diz ela: toda vez que se tenta evitar esforço e luta, opera-se em sentido contrário às leis da vida, que impõe movimento e ação como recurso de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual. Ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia. Quando, por uma ou outra razão, resolve-se pela acomodação, deperece-se a energia vitalizadora e empobrece-se a existência, que tem por finalidade principal o enriquecimento pela sabedoria. Essa imaturidade emocional faz que se perca o interesse pelos nobres ideais, aqueles que exigem postura adequada e luta contínua, não dando abrigo a comportamentos alienantes e desculpistas. Ignorar a responsabilidade de forma alguma a anula. Pelo contrário, apenas transfere-a em tempo e lugar,
para futuros enfrentamentos inevitáveis em situações aflitivas pelo impositivo da reencarnação. E o quinto item, ser útil no meio social. Ainda Joana de Ângeles nos afirma que o cristão deve ser sempre ativo na sociedade em que se movimenta. À medida que o Evangelho nos ilumina interiormente, sentimos necessidade de compartilhar o amor com as demais pessoas. Diante de todo o exposto, vemos que a reencarnação, à luz do Espiritismo, é bendita concessão divina, que nos permite o crescimento intelecto-moral, a fim de que a inteligência guiada pelo amor possa nos conduzir na direção do Pai da vida. Aproveitemos o tempo e as oportunidades que também são dádivas divinas. Muito obrigada a todos. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus.